Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ângela Anatel e eu quero ler um trecho de um livro e recomendar esse livro aqui, Mulheres nos Cristianismos Paulinos, é de Juliana Cavalcante. Inclusive, aqui na descrição, além dos dados da obra, eu vou deixar as redes da Juliana para você seguir, porque é uma historiadora fantástica, uma mulher incrível com pesquisas fundamentais sobre os primeiros cristianismos. Isso mesmo, não existe só um cristianismo. Então vamos lá para a leitura do trecho deste livro aqui, em especial o trecho que fala sobre Atos de Paulo e Tecla. Como mencionamos anteriormente, o primeiro material a trazer dados sobre Tecla é o Atos de Paulo e Tecla, datado por volta do século II da Era Comum. Nele, somos informados que Tecla de Icônico era uma nobre filha de Teoclia e estava prometida a Tamíris, descrito como o primeiro da cidade. Ela acabou sendo condenada à fogueira pelo tribunal de Icônico após a denúncia de sua mãe de que ela estava apegada a um estrangeiro, Paulo, que prega palavras brilhantes e enganosas. Atos de Paulo e Tecla 8. E por isso não queria se casar. Ao sobreviver à fogueira por intermédio de uma tempestade miraculosa de chuva e granizo, Tecla deu início a um processo de viagem, ora sozinha, ora com Paulo, para a propagação do cristianismo. Nesse processo, ela foi adotada pela rainha Trifena, se auto-batizou, realizou milagres e, mais uma vez, se livrou da morte em Psídia, depois de ter sido condenada aos leões por ter se defendido do assédio de Alexandre. O desfecho da narrativa se dá com o reencontro de Tecla com Trifena, Paulo e sua mãe Teoclia, e sua morte depois de haver iluminado a muitos com a palavra de Deus. Esses elementos parecem ter sido a base para o desenvolvimento de historietas e práticas posteriores associadas com Tecla, bem como as menções feitas por diferentes autores da patrística. Tornou-se tanto uma fonte de formação hagiográfica quanto um protótipo narrativo para posteriores obras literárias e artísticas sobre ela. Em Atos de Paulo e Tecla, Paulo claramente não é o protagonista da história, mas Tecla. Assim, podemos dizer que esse Atos de Paulo e Tecla se insere numa tradição de escritos paulinos, mas não está focado em Paulo e, em alguma medida, se torna independente dele. Tertuliano, nesse sentido, é fundamental por ser a primeira referência externa conhecida aos Atos de Paulo e à história de Tecla, mas também por oferecer uma pista quanto ao contexto social de recepção da obra. Especialmente a polêmica de Tertuliano contra aqueles que defendem a liberdade das mulheres de ensinar e batizar, confirma a associação inicial de Tecla com um modelo de cristianismo que, do ponto de vista social e religioso, contemplava as mulheres. Em estudos recentes, muita atenção tem sido dada não apenas ao papel literário das mulheres no Atos de Paulo e Tecla, mas também ao papel reconstruído e ao lugar das mulheres reais no ambiente de produção do texto. A proeminência das personagens femininas nesse Atos de Paulo e Tecla e em outros atos extra-canônicos suscitou uma considerável quantidade de especulação sobre a relação das mulheres nas comunidades cristãs antigas e a composição de Atos de Paulo e Tecla. Além do fato de a heroína ser mulher, o papel das mulheres é sublinhado por numerosas referências a apoiantes femininas de Tecla durante a sua prisão e a seus ensaios na arena. Por exemplo, em Atos de Paulo e Tecla 27, um grupo anônimo de mulheres aparece perante a cadeira de julgamento do governador em Antioquia. Depois que o governador condena Tecla às feras por resistir aos avanços de Alexandre, essas mulheres clamam: um juiz mau, um julgamento profano. A defesa deste grupo de mulheres torna-se um tema consistente ao longo do resto da história. Enquanto Tecla é conduzida com os animais em procissão, as mulheres com seus filhos gritam novamente ao longo do caminho, dizendo: ó Deus, um julgamento profano está ocorrendo nesta cidade. Durante a competição de Tecla com os animais na arena, o grupo de mulheres aparece novamente. Primeiro, quando Tecla indica sua intenção de se batizar na piscina das focas, as mulheres choram e imploram a Tecla para não se jogar na água. Atos de Paulo e Tecla 34.
Nesse sentido, esse grupo sem rosto de mulheres funciona quase como o coro de uma tragédia grega, reaparecendo e expressando seu comentário de apoio ou lamentação sobre a situação da heroína. Isso fez com que muitos pesquisadores apontassem paralelos entre Atos de Paulo e Tecla e romances helenísticos e indicassem o público-alvo como mulheres letradas. Contudo, tem-se verificado que os romances helenísticos eram, na verdade, direcionados para as preocupações cívicas de homens letrados e que os atos extracanônicos, incluindo Atos de Paulo e Tecla, apresentaram o mesmo grupo demográfico com uma visão alternativa de renovação cívica. Esse é apenas um trecho. A Juliana traz muita informação embasada, muita documentação citada nesse livro, que parece uma coisinha de nada pelo tamanho, mas é importantíssimo para os estudos dos primeiros cristianismos e a figura das mulheres nessa história. E aqui vale a dica, porque para um bom exegeta é preciso aliar as suas pesquisas à história, aos historiadores, às pesquisas historiográficas. E uma dica de metodologia exegética é exatamente a exegese histórico-crítica indiciária, que, de certa forma, puxa o olhar do historiador sobre os textos. Então, quando se olha o texto, um texto, por exemplo, de reprovação, como nesse que a Juliana citou, menções de reprovação, a menção de mulheres no meio religioso, no meio sagrado, né, nos ritos sagrados, como batismo e coisas assim, é um indício de que essas situações aconteciam, de que as mulheres estavam envolvidas. Para quê? Para que se haja a negativa, a repressão. É preciso que haja evidências do que está acontecendo. Então, são indícios históricos que precisam ser levados em consideração. Então, fica aqui a dica, você pode adquirir esse livro diretamente com a Juliana nas redes dela. Então, eu vou deixar aqui na descrição essas redes para que você entre em contato. Siga a Juliana Cavalcante, adquira os livros, as suas produções, porque vale muito a pena. Então, fica aqui a super dica da semana. Boa semana e boas leituras, pessoal!